Igreja que vai morar nos céus, assim está escrito na palavra de Deus. Desci à casa do oleiro, ou desci à olaria, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Eu vou repetir. Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Amém? Pode tomar teu assento em nome de Jesus, Deus lhe abençoe. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem o contexto de Jeremias, capítulo de número 18. E também que esse contexto faz parte de um ato ou uma palavra profética que Deus libera sobre Israel. Nessa feita ou nesta ocasião, Deus estava dizendo a Israel muito diretamente e explicitamente: eu vou fazer o que eu quero com vocês, e não há nada que eu queira fazer que deixará de ser feito. Eu digo isso e parece que eu estou pregando algo que é um pouco contraditório, mas eu preciso especificar desde o começo que teologias que se batem aí fora, na verdade, numa visão mais ampla, se completam. E eu te provo na Bíblia agora. Você assiste 2 tempestades dentro da Bíblia. Na primeira tempestade, Jesus está dormindo na proa do barco, e na segunda ele chega andando sobre as águas. Na primeira, Jesus entra no barco, não chama ninguém, segue ele quem quer. Na segunda, Jesus aponta o dedo antes de entrar no barco e diz: entra porque eu estou mandando. Então na primeira segue quem quer, na segunda é obediência a quem está mandando entrar. A pergunta que fica é: por que Jesus está mandando na segunda vez? E se talvez alguém dissesse: mas Jesus, eu não quero entrar porque vai ter tempestade no meio do caminho. Talvez Jesus dissesse: o problema é teu. Quem foi que te mandou entrar na primeira vez? O barco agora está sob nova direção. Tu entrou na primeira vez porque tu quis. Agora que tu entrou, quem manda sou eu, quem opera sou eu, quem faz sou eu, quem leva sou eu, quem levanta sou eu. Então perceba que as duas teologias, como muitos tentam fazer confronto, na verdade se completam. Começa com uma, termina com outra. Você perde a tua escolha quando levanta a mão para Jesus. Perde a tua liberdade quando entrega ela nas mãos de Jesus. Você perde o seu senso, o seu faro de vou para onde quero e faço o que quero, quando você entrega a sua vida para Jesus, filha. Ou tu entregou ou você não entregou. Porque quando Jesus foi se entregar na cruz do Calvário para resgatar você do inferno, ele não se entregou pela metade, ele não entregou só uma parte, ele se entregou por inteiro. E aquele que se entregou por inteiro também exige uma entrega inteira daqueles que o seguem. Aqui não tem meio termo, aqui não tem em cima do muro. Ou você é, ou você não é. Ou você está, ou você não está. Ou você faz, ou você não faz. Pastor, eu sou só simpatizante, eu sou só alguém que acompanha. Então hoje Jesus te dá uma nova oportunidade. Sai logo do muro e pula logo para o time de cá, veste a camisa, porque o muro ainda faz parte do time de lá. Você pode receber as bênçãos que for na sua vida, mas o dono das bênçãos tem um lado muito bem específico, e é esse lado que eu vos quero pregar agora. É por isso que quando Deus entrega esta palavra a Israel, Deus deixa muito bem claro: faço o que quero. E nunca antes na história. Filipenses capítulo 1 fez tanto sentido. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Ouvi aqui na minha esquerda. Perceba que a fidelidade dele está atrelada na sua capacidade de terminar a obra, não na vontade da obra em ser terminada. A obra pode querer ou não, mas ele tem capacidade para terminar esta boa obra. É por isso que se eu abro esse leque a vocês, eu preciso mergulhar dentro da Bíblia, pedindo completa e total abertura do vosso coração, para que você plante esta mensagem na tábua da sua alma. Porque tu não é a primeira obra que Deus faz. Você não é a primeira obra que Deus constrói. Se você quiser voltar na Bíblia, eu te mostro qual foi a primeira coisa que Deus decidiu criar e fazer. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pela cronologia bíblica, nós entendemos que talvez a Bíblia não nos dê uma data específica de criação, por exemplo, de anjos, mas anjos também foram criados. Mas a Bíblia nos aplica a tempo de criação. E você vê que durante 7 dias Deus se empenha na obra da criação de todas as coisas. Num dia ele cria a luz, outro dia ele cria a terra, outro dia ele cria luminares, estrelas, sol, lua. Outro dia ele cria florestas, plantas, animais. Outro dia ele planta jardim, outro dia ele cria o homem. Chega no 7º dia ele descansa. Alguns que estão lá fora vão olhar para vocês aqui dentro, carregando esta santa Bíblia na sua mão, e dizer que vocês acreditam em história de fábulas, porque dizem, vocês falam e pregam que Deus cria tudo em 7 dias, mas não compreendem que 7 dias ali não estão falando de 7 dias específicos humanos, mas estão falando de 7 tempos, 7 eras.
Numa era, Deus cria luz. Em outra era, Deus cria terra. Em outro tempo, em outra era, Deus cria sol e luminárias. A ciência veio a descobrir ultimamente que a cronologia de criação que a Bíblia apresenta é a mesma cronologia de criação das galáxias, das estrelas, da terra. Eles dizem, é assim que as coisas se criaram. A Bíblia já dizia milhares de anos como as coisas haviam sido criadas. Só que eu quero chamar a tua atenção para o sétimo dia, porque está escrito que no sétimo dia Deus descansou. Eu quero fazer uma pergunta a quem está me olhando de olho arregalado na nave lá em cima. Será que Deus é homem para se cansar, crente? Será que Deus tem carne para ficar ofegante? Será que Deus tem pulmão para puxar ar? Haja visto que Jesus disse que Ele é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Se Ele não tem carne para se cansar, como é que a Bíblia diz que Ele descansa no sétimo dia? Aí nós começamos a ler no original textual e percebemos que o descanso de Deus não é como o teu descanso. Para você descansar, tu deita na cama. Para tu descansar, tu pega teu carro, vai viajar, entra numa pousada, desliga o celular. Mas a palavra que especifica o descanso de Deus está mais associada a esplendor. Deus está aproveitando o que fez. Deus está tendo prazer naquilo que fez. Deus estava vislumbrando o que fez. Deus estava passeando e passando pelo que fez. Então Deus usa 6 dias para criar. E no 7, eu vou tentar ensinar. É como se Deus cruza os braços, olha para toda a criação e diz: olha o que eu fiz, olha o que eu criei. Eu quero ter prazer na minha obra. A minha obra foi feita pelas minhas mãos, e isto que eu criei alegra o meu coração. Quando nós lemos isso dentro da Bíblia, entendemos que Deus tem prazer na sua obra, ou se alegra com aquilo que Ele criou, nós começamos também a compreender o que é que Ele faz com Adão. E lembra que ainda estamos nos primeiros 15 minutos de filme. Quando Deus cria Adão e põe no jardim do Éden, você percebe que a viração do dia, Deus aparece dentro do jardim, passando pelo jardim, chamando Adão e dizendo: Adão, aonde tu estás? Isso aqui indica uma retórica de que não é a primeira vez que Deus está passando no jardim. Era como, eu vou botar no português claro, tu que me olha de olho arregalado, se Deus viesse todos os dias para conversar e se relacionar com a sua obra, dizendo: Adão, tu tem prazer na minha presença, mas eu também me alegro de estar contigo. Tu tem prazer na minha glória, mas eu também me alegro de estar na sua presença. Você está na minha presença e eu venho aqui para me relacionar contigo, não porque eu preciso de você, é porque eu me alegro quando você é uma obra criada perfeita pelas minhas mãos. A maior prova de que Deus não é a primeira vez que Ele está entrando, melhor dizendo, dentro do jardim, é que tem um local específico de encontro. Aonde tu estás, Adão? Em outras palavras, Adão está escondido entre as árvores, e é como se Deus estivesse dizendo: Adão, eu sei aonde tu está escondido, mas eu não vou no teu esconderijo para encontrar contigo. Você sai do teu esconderijo, vem para onde eu estou, e é aqui que eu quero me relacionar com você. Eu não vou atrás de você, é você quem vem atrás de mim. Eu não vou te buscar, é você quem me busca. Eu não te procuro, é você quem me procura. Talvez o que eu falei agora vai doer em alguns crentes de internet que são bem Nutella, que costumam se alimentar apenas de hinos que se arrepiam. Mas eu vou logo escancarar uma verdade. Eu disse que Deus não corre atrás de ti. Eu vou bater pé no chão nesse argumento. Deus não corre atrás de você. Corre sim, pastor, fez dói no meu coração. Segura a Bíblia então. Pastor, eu li que o pastor corre atrás da ovelha. Ah, pastor corre atrás de ovelha porque a ovelha se perde. Mas você viu nesse mesmo texto o pai saindo da casa e correndo atrás do filho? Porque tem diferença entre ovelha que se perde e filho que bate o pé no chão e decide sair da casa. Gostei do teu sorriso, Vaz. É sorriso de quem está pegando a palavra que Deus está liberando. Deus não tem obrigação de correr atrás de quem é filho e filha. Ele vai atrás de quem é ovelha, porque ovelha está perdida. Ovelha não conhece o caminho, ovelha se perdeu na caminhada. Agora filho, que já conhece ele, sabe quem ele é, está recebendo as bênçãos dentro da casa dele. Mas toda vez que ele chama uma posição, bate pé no chão e sai correndo, ele não vai atrás de ti. Está na Bíblia, ele fica na porta dizendo: a hora que tu quiser cair em si e não quiser mais ter desejo de comer bolota de porca, o caminho que tu foi é o caminho que tu volta. Estou sentindo Jesus. Vai doer, mas vai curar, te amo. Ih, Jesus está acelerando o filme, a voz vai esquentar. Deus não corre atrás de quem bate pé no chão para sair da presença. E eu te explico por quê. Se eu forço a minha esposa a estar comigo, o amor não é verdadeiro. Ela tem que desejar estar comigo. Se Deus te força a estar com Ele, o amor dele não é verdadeiro. Tu que é que tem que estar com Ele por desejo do teu coração. Ih, senti Deus falar com um crente aqui. Quer mostrar que ama, se posiciona. Por quê, pastor? Porque dentro do contexto cujo qual eu estou pregando, existe um local específico
de relacionamento entre Deus e entre Adão. Não é no esconderijo de Adão, é onde Deus se manifesta. Meu Deus, vai doer, mas vai curar. Quando nós seguimos dentro da Bíblia, e nós vemos que Deus está criando obras e tendo prazer em obras, criando e tendo prazer, criando e tendo prazer em obras. Entramos em Jeremias 18. Deus se compara a um oleiro, e logo nos 2 primeiros versos ele dá uma ordem para Jeremias. Jeremias, diz Senhor, levanta. Levantei, desce. Para onde? Para oleiro. Desci na olaria. E agora? Lá você ouvirá as minhas palavras. Eu quero chamar a tua atenção porque eu sei que tu é bom de português e de Bíblia. Deus já não está falando no levanta e desce. Se Deus já está falando no levanta e desce, como é que diz que é só na olaria que ouve a palavra dele? Porque tem diferença. Qual é a diferença, pastor? É que até chegar na olaria, a direção que Deus dá é só uma. Vai doer, irmã, mas vai curar. Qual é a direção que Deus dá, pastor? Deus quer falar palavras dentro da presença. Deus quer abrir leque, porta, profecia, abençoar, ensinar segredos ocultos e escondidos na palavra. Princípios que te direcionam, mas até você se posicionar na presença, a palavra dele para você é só uma. Levanta e desce, levanta e desce, levanta e desce. Não, pastor, hoje eu quero ouvir que vou receber uma bênção. Levanta e desce. Hoje eu quero ouvir que a cura chega. Levanta e desce. Hoje eu quero ouvir que o emprego melhora, serei promovido. Levanta e desce. Deus não vai falar contigo no teu esconderijo. É você quem se posiciona na olaria para ouvir o que ele tem para falar com você. Ei, Jeová, se der glória, desce melhor. Não vão pensar que é contigo. Eu vou falar do mesmo jeito. É por isto que eu quero blindar os vossos corações dentro desta palavra. Que Deus fala com quem está posicionado, e até a sua posição, em uma posição dentro da presença dele. O dedo de Deus te aponta e diz somente isto: se posiciona. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho uma vontade. Tu é vaso, tu não é oleiro. O vaso não contende contra o oleiro, a criatura não contende contra o Criador. Faz o que eu estou mandando, vai pelo caminho que eu estou te ensinando. Não vai aonde eu não deixo ir, pisa onde eu só deixo pisar, entra onde eu só deixo entrar. Se aliancia somente com quem eu deixo você se aliançar. Frequenta ambientes que eu deixo você frequentar. Ouve a minha voz, ouve a minha palavra, diz o Senhor. Tu conhece Bíblia. Verso de número 3, a qual nós lemos: eis que eu desci à casa do oleiro. Quero começar a pregar agora. Ele estava entregue. Entregue ao quê? Ao vaso? Não, à obra. Vaso é a obra, vaso é vaso que está recebendo uma obra. Eu vou repetir porque eu quero falar isso aqui com calma mesmo. Se não quiser, não precisa dar glória. O vaso não é a obra. O vaso já foi construído. Agora o vaso está recebendo uma obra em si. Vou falar escancarado. Deus não está entregue ao vaso. Deus está entregue à obra que faz no vaso. Está aqui. Vou falar de novo, que entenderam lá no meio. Deus não está entregue a você, porque não é tu quem manda nele. Deus está entregue àquilo que ele decidiu fazer em ti e através de ti. Agora tu está compreendendo que o que ele faz em você não é porque você merece ou você quer. Está se achando que merece? Oh meu Deus, coitadinho de você. Não é, filha, eu te entendo, está doendo. A prova está travada, não é? A luta está terrível, os demônios se levantam, não é, filho? Para você e para mais 7 bilhões de pessoas na face da terra. O que te faz ser mais especial do que um japonês, do que um chinês, do que um africano, do que um americano, do que um europeu, do que qualquer latino-americano? Ah, é porque eu estou na presença. Ah, isso você acertou. Só que isso não te torna mais especial, porque o nível de amor de Deus não muda. Deus ama quem está aqui, Deus ama quem está na sarjeta. Deus ama quem está dando glória, Deus ama quem está dando glória para o diabo. Deus ama quem está cantando aqui dentro, Deus ama quem está cantando no bar. Deus ama quem está aqui dentro adorando. Deus ama quem está com o nariz entupido de cocaína. Só não ama a obra que está acontecendo naquele vaso, mas ama o vaso, não a obra que está no vaso. Agora eu estou vendo uma olaria aqui dentro, e dentro dessa olaria eu estou vendo muitos vasos. E nesses muitos vasos eu estou vendo muitas obras. E nessas muitas obras eu estou vendo a alegria de Deus repousar sobre a casa da promessa. Posso te dar uma palavra? Posso te direcionar uma notícia? Deus não se manifesta à toa em um lugar.
Ele só se manifesta onde é invocado, aonde é adorado. É por isso que ele diz para Jeremias: Jeremias, vai para a olaria que lá eu me manifesto. Adão, sai do meio das árvores e vem para onde eu estou, porque aqui eu me manifesto. É por isso que Deus te trouxe da tua casa, te fez pegar Uber, veio de bicicleta, a pé, pegando um ônibus, viajou de avião, entrou aqui dentro, para Deus apontar o dedo na tua cara e dizer: agora que tu entrou na olaria, vaso, a obra é minha, eu faço o que quero, te levo para onde eu quero. Eu vou completar e terminar a minha obra, porque eu sou fiel para completar aquilo que eu comecei. Eu vou deixar você dar glória, eu vou dar um gole na água aqui. Estou sentindo ele. Aleluia. É varão de mistério. Eu quero bater nesta tecla com muita calma. Que calma, pastor Jonathan? É que ele está entregue à obra. E olha o posicionamento na obra, sobre as rodas. Por isso ele não faz em qualquer lugar, de qualquer jeito. Tem posicionamento, ambiente de posicionamento e maneira de se posicionar nesse ambiente, para poder receber a obra cujo qual ele quer completar e fazer. Ai, Jesus, se nós compreendemos que existe posicionamento em ambientes de posicionamento. Eu acabei de direcionar vocês a uma palavra e talvez alguns pegaram, outros talvez estejam esperando mastigar mais, então eu mastigo. Eu disse que tem ambientes de manifestação divina. Eu falei há uns momentos atrás e repito a pergunta agora: Deus é onipresente, sim ou não? Se é onipresente, não está em todos os lugares. Então deixa eu fazer uma pergunta que eu quero que tu pense, fica com nó na cabeça mesmo. Deus está aqui? E lá num bar agora, está também? Tá. E na roda de samba ele está? Tá. E aonde alguém está cheirando cocaína, bebendo cerveja, fumando maconha, ele está? E aonde estão cometendo adultério agora, ele está? Se não tivesse, não era onipresente. E aonde estão assassinando alguém agora, ele está? Aonde estão mentindo e caluniando, ele está? Tu está entendendo que tem diferença entre estar e se manifestar? Tem um lugar que ele está, mas não se manifesta, porque não é a posição de manifestação. Mas por que nós sentimos ele se manifestar aqui dentro? Porque lá em outros lugares, obrigado, serva de Deus, estão invocando qualquer coisa, menos Deus. O que é que estamos invocando aqui esta noite? Ele não é obrigado a se manifestar onde não é invocado. Se tu invoca ele, ele se manifesta onde é invocado. É por isso que eu abro um parênteses para chegarmos aonde ele está gritando na minha alma: que a tua casa se torna uma extensão de um culto. Por que a gente ensina que o culto não começa na igreja, mas começa em casa? Porque se você faz da sua casa uma extensão da igreja, Deus também se manifesta na sua casa. Quero ver capeta entrar se a tua casa for a própria igreja da tua família. Quero ver demônio ficar de pé na porta da tua casa, depois que tu entender que quando tu chama Jesus para dentro, o que não era dele tem que sair. Capeta bate em retirada, cão ruim bota o rabo entre as pernas e sai correndo pela esquina. E se tentar voltar, tem 2 anjos de guerra parados na porta, dizendo: aqui não, aqui é ambiente onde ele se manifesta. Aqui é a extensão da casa dele. Ah, eu não sei quem vive estas coisas não. Se tu vive, vive comigo, senão vai me chamar de louco, de entrar no portão e falar: entra comigo, Jesus. Sentar no sofá e dizer: obrigado, Jesus, senta comigo. Eu vou na cozinha dizendo: Jesus, vem preparar um almoço ou um lanche comigo. Eu vou dormir dizendo: Jesus, me permite deitar-me agora, mas não sai do meu lado não. Eu não sei quem já fez isso entrando no carro dizendo: entra minha esposa, entra meu amigo, entra pastor, mas entra Jesus também. Ele é o primeiro, só entro depois que tu entrar. Eu não sei quem já te chamou de louco, já me chamaram muito. Descendo na rua lá no Rio de Janeiro da minha casa, falando assim, ó, batendo a boca. Alguém viu de longe e falou: ih, pastor é louco, tá falando sozinho. Eu disse: sozinho não, tu que não viu, tu que não viu, tu que não viu. Tinha um varão andando comigo lá naquela rua. Tinha um varão me guardando por onde eu ando, onde eu piso. Já percebeu que crente tem umas loucuras? Aí tu entra em um lugar perigoso, bala não te pega, acidente não mata, facada não entra. E se entra, tu ainda levanta a mão dizendo: foi Deus quem deixou, ele ainda está no controle. É porque o ambiente é o ambiente da manifestação. Aleluia. É o lugar onde ele se manifesta, a igreja santa. No verso de número 3, nós vamos: Deus entregue a sua obra. Quem me ouve, diga glória a Deus. Então vamos lá. Agora o filme acelera. Vamos passar para a marcha de número 2 desse carro que estamos acelerando. Ele está entregue à sua obra, completando a sua obra. Quero chamar a atenção de quem me olha de olhos arregalados para chegar onde Jesus mandou. Que se você pula para o verso seguinte, está escrito:
Como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu aos seus olhos fazer. Eu quero chamar a tua atenção no gatilho textual aqui. O oleiro não quebrou o vaso. Deus me quebrou. O vaso se quebrou. Pega esta mão que tu levanta para dar glória, bate no peito. Tu é homem e mulher para assumir responsabilidade? Então fala aí, a culpa é minha. Diga, é vaso que se quebra, não é oleiro que quebra vaso. Olhe para mim que eu preciso especificar isto. É como se o oleiro fosse dono de uma loja. Nós vimos muitos irmãos subindo aqui ao altar hoje, empresários, donos de lojas, recebendo oração e a bênção de Deus. Pergunta a qualquer um deles se eles são loucos de entrar na própria loja e sair quebrando tudo que é deles para vender. Qual é o lucro que eles têm de quebrar o próprio produto? Qual é o lucro que o oleiro tem de quebrar o próprio vaso? Oleiro não quebra vaso, é vaso que se quebra. Nem adianta jogar a culpa no colo de Deus. Lembra que eu disse que é para você ir somente onde Ele deixa? Porque foi para outro caminho, o vaso se quebrou. Lembra que eu disse para tu falar somente o que Ele deixa falar? Porque tu falou o que quis, o vaso se quebrou. Lembra que eu disse para você se aliançar somente com quem Ele deixa se aliançar? Porque se aliançou com quem te deu vontade, o vaso se quebrou. Lembra que eu disse para você pisar somente onde Ele deixa? Porque tu passou naquele caminho, o vaso se quebrou. Mas Deus é tão bom que se fosse qualquer lojista aqui, ia pegar o vaso quebrado e ia dizer assim: consertar vai dar muito prejuízo. E se eu colar, quem é que quer quebrar algo remendado? Comprar algo remendado? Joga fora, porque ainda está cheio de vaso bom para eu lucrar. Mas olha para o oleiro, que viu o vaso quebrado, sabia que o conserto ia dar prejuízo. Entenderam aqui no meio? E mesmo assim apontou e disse: vou consertar. Não vou abrir mão do vaso que está se quebrando. Aqui eu preciso chegar onde Ele mandou e entrego agora. O que Ele mandou eu lhe ia entregar. É que o vaso se quebra, mas como ainda está na mão do oleiro e não na mão do diabo, o vaso começa, mas o oleiro termina. Preciso falar isso. O oleiro também quebra, mas só quebra o que já está quebrando. Não quebra quem está inteiro. Pode ver que todos que estão sendo quebrados pelo oleiro é tratamento, é tratativa, é chamada para posição. É porque já estavam se quebrando e se continua no caminho, rebenta tudo. Aí o oleiro termina de quebrar o que está quebrando. Porque você se quebra para se matar, Ele se quebra, te quebra para restaurar. Termina de quebrar, moe o barro, tira o pó da terra, mistura com água e faz um novo vaso. A palavra usada para vaso aqui é a mesma raiz ou a mesma inclinação usada na criação de Adão. Vem comigo, vai comendo Bíblia. Quando Deus forma Adão, está escrito: formou Deus o homem do pó da terra. Enquanto Deus forma, não forma somente corpo. É como se Ele estivesse dizendo assim: formei um recipiente para soprar algo do lado de dentro. Aí Ele pega Adão, que é um recipiente, e faz assim, ó, sopra fôlego nas narinas, e Adão se torna alma vivente, sim ou não? Então olha aqui para o pastor que eu quero e preciso lhe ensinar isso. Isso aqui é só um recipiente. Isso aqui é só um copo. Isso aqui é só um vaso. Vaso de barro, de mirradama, de carne. Vaso de carne, recipiente de carne. Só presta para carregar algo do lado de dentro. Se Deus cantar a senha, minha alma e meu espírito foi embora, o que sobra? A carne dura no chão. Porque eu vou falar rasgado, o copo ou o vaso não funciona sem o que está do lado de dentro. Olha no meu olhão arregalado. Alguém lá na galeria entendeu. Alguém vai entender. Aqui não, está aqui na frente também. Está vendo a minha mão levantando? Está vendo minhas pernas mexendo? Está vendo minha boca abrindo e falando contigo? Está vendo meu olhão te olhando? E é por isso que eu não tenho vergonha de te olhar bem dentro do olho assim. Está vendo o teu olho me olhando de volta? Com carinho, tu pensa mesmo que é teu olho que está me olhando? Pensa que é tua boca que deu glória aí agora, varão? Não foi. Tu que levantou a mão, vaso. Pensa que é tua mão que levantou porque quis? Eu não tenho vergonha de te olhar no olho, porque não é meu olho que está te olhando. Tem um sopro do lado de dentro, que usa o meu olho para te enxergar, usa a minha mão para levantar, usa a minha voz para se comunicar. Tu tem vergonha de me olhar no olho? Nem é teu olho que está me olhando, é a tua alma. Eu posso te dar um segredo. Já viu gente que vai no médico? Aí o médico faz um check-up geral. A pessoa não para de passar mal, vive doente. Aí o médico faz o check-up e diz assim: tu não tem nada, teu corpo está bom. Mas não é o corpo que controla a alma. Tem doença que não é de corpo. Tem coisa que é a alma influenciando a carne.
Aí você vai em médico A, médico B, gasta teu dinheiro, não resolve nada. Aí chega na igreja, Deus usa alguém e diz assim: libera perdão. Mas quem me fez mal foi ele. Então fica doente. Porque perdão não melhora ela, perdão liberta você da tua doença, da tua ferida. Eu vou fazer uma pergunta clara porque eu usei o perdão, mas pode ser qualquer coisa da alma. Tristeza, angústia, solidão, qualquer coisa. Você consegue pegar o perdão? Não. Você consegue pegar a solidão, a tristeza na mão? Mas você pega teu corpo, tua carne. Como é que coisas que não podem ser palpáveis estão influenciando em coisas palpáveis? Quero começar a voltar para Jeremias 18 agora. Como é que coisa que não pode ser tocada está influenciando em coisa que pode ser tocada? Ó, só estou mexendo e machando porque tem uma alma aqui dentro que não pode ser tocada mexendo. Aquilo que pode ser tocado lá de fora. Como é que aquilo que não pode ser tocado está mexendo aquilo que pode ser tocado? Eu tenho a palavra do porquê. Enquanto Deus cria Adão, vasos que estão dando glória. Deus ensina um segredo para esta igreja aqui. Tem coisas que não podem ser tocadas, que influenciam coisas tocáveis. Tem guerras que não são para ser vencidas em coisas palpáveis. Tem guerras que são nas coisas que não podem ser palpáveis. Por isso você precisa vencer estas guerras usando armas que não podem ser palpáveis. Não se vence guerra espiritual com armas carnais. Cheguei aonde Jesus mandou. Pastor, qual é a arma que eu tenho que usar para vencer? Vamos voltar em Jeremias 18, porque eu preciso entregar aquilo que Jesus mandou. O vaso se quebra, sim ou não? O olheiro termina de quebrar o vaso, sim ou não? Existem dois quebrar. Um sou eu que me quebro, outro é ele que me quebra. Mas eu sei que tu já quebrou vaso na tua casa ou já deixou cair copo. Eu vou fazer uma pergunta, alguém vai entender, quer ver? Se eu pegar esse copo de água aqui e jogar no chão, ali no concreto, com força, o que acontece? Ele quebra. Mas quando ele bater no chão, ele vai gerar algo que não pode ser palpável. Ele vai gerar um barulho. O barulho do vidro estilhaçando. O barulho do concreto rachando ele. Já pegou vaso de barro ou filtro de barro e deixou cair no chão da tua casa e faz aquele barulho? Percebeu que quando vasos são quebrados, barulhos são entoados? Que barulho é esse que é entoado quando o vaso é quebrado? Que barulho é esse que sai quando a rachadura entra? Que barulho é esse que chega quando ele coloca as mãos para terminar de quebrar? Está quebrando, mas está saindo um barulho. Está quebrando, mas está saindo um barulho. Está quebrando, mas está saindo um barulho. Está rachando, mas está saindo um barulho. Está ferida, mas está saindo um barulho. Que barulho é esse que sai de um vaso que está quebrando? Eu sei que barulho é esse. Eu sei que som é esse que sai de vaso que quebra. Eu não sei se foi tu quem se quebrou. Eu não sei se foi ele quem quebrou você. Eu só sei que quando vasos são quebrados, um barulho é entoado. Quando nós olhamos para dentro da Bíblia, nós percebemos que em Romanos 12, quem ainda me ouve, diga glória. Só vai comendo Bíblia, estou olhando para o relógio, sei até onde Jesus quer levar vocês. Olha bem dentro dos meus olhões. Em Romanos 12, Paulo diz a vocês, e se não gostar, reclama com ele quando chegar na glória. Apresentei os vossos corpos. Eu vou traduzir para encaixar no que você está pensando. Oferecei os vossos recipientes. Eu vou melhorar. Oferecei os vossos vasos como sacrifício vivo, santo e agradável, porque esse é o teu culto racional a Deus. Espera aí, eu pensei que culto era vir aqui dentro cantar hino. Faz parte, mas não é. Eu pensei que culto era levantar a mão para dar glória. Faz parte, mas não é. O que é culto? É pegar esse vaso e oferecer em sacrifício. Só que tem um problema nesse pensamento, é que tudo aquilo que é sacrificado morre. Aí Paulo coloca uma palavra seguinte: o sacrifício tem que ser vivo. Então peraí, tu tem que morrer e continuar vivo. Como é que tu morre e continua respirando? Como é que tu morre e continua dando glória aqui dentro? Posso dizer a vocês, pensa que tu precisa fazer alguma coisa para morrer? Tu já fez e nem viu. Eu olho daqui de cima, não estou vendo ninguém vivo. Não, pastor, estou vivo, está nada. Está morta, morta. A galeria toda só tem defunto. Esse que vos prega é o maior presunto que está aqui dentro pregando hoje. Aqui no altar são os maiores mortos que tem. Pastor, tu vai arrumar problema? Não, te mostro na Bíblia que não tem ninguém vivo aqui. Quando você entrou na igreja, levantou a mão para Jesus para aceitar ele, lembra? O que tu estava dizendo é: Jesus, trabalha nesse vaso. Jesus olhou para ti e disse assim: aí dentro do vaso já tem algo controlando o vaso. É você.
Mas ou controla tu, ou controla eu. O que tu quer? Aí tu disse, trabalha no vaso, trabalha no vaso, trabalha no vaso. Aí ele disse assim, então eu vou entrar, mas a partir de agora eu faço o que eu quero. Aí ele entra. Quando ele entra no vaso, ele diz assim, agora tu não pode ficar mais vivo. Era como se ele entrasse dentro de um outro valente e manietasse aquele valente. Quer contexto para o que eu estou falando? Lembra dele entrando na tempestade dizendo, aquieta-te. Discípulos estão com medo da tempestade porque estão dizendo, a tempestade é um grande valente. Só que entra Jesus, que é um mais valente ainda, e repreende ela. Quando os discípulos olham para Jesus e dizem assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Num português claro eles estão dizendo assim, que valente é esse que eu nunca vi? Porque que eu conheço um valente luta com outro do lado de fora, socando a cara, dando chute. Esse é o primeiro valente, que entra do lado de dentro, amarra o valente que está em pé lá dentro e diz, Jonathan, tu não vive mais. Agora tu está morto. Estou morto não, estou aqui respirando. Grita Gálatas 2 então, já estou crucificado com Cristo. É de Bíblia, hein, profeta? Se quer dar glória, dê na Bíblia. Vivo não, mas eu estou morto. Está morta, está morta, está morta, está morta, está morta, está morto, está morto. Defunto, defunto, presunto. Se é presunto e defunto, como é que está dando glória aqui? É porque vivo não, mas eu. Mas quando tu entregou esse vaso na mão dele, Cristo vive em mim. Ele vive em mim a partir de agora. Sabe quem é que manda aí? É Jesus grandão da Galileia. Eu vou jogar a peteca para vocês. Não te pedi para pegar na mão de ninguém até agora. Posso te pedir a primeira vez? Tu me deixa essa paciência. Pega na mão de quem está do seu lado aí, crente. Dá uma sacudida santa, tá sentindo? Sair aí que tu tá sentindo é outro vaso. Saculeja bem, porque agora esse vaso não está vazio. Jesus teve que ir para a glória sentar à direita do Pai. Mas já entenderam? Mas ele disse, ficai em Jerusalém, eu rogarei ao Pai para que vos envie outro Consolador. Aí eu vou começar a falar porque já tem gente dando glória lá no meio. Tô vazio, tá nada. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos igual na casa da promessa. De repente veio um som como um vento impetuoso e invadiu a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. E todos foram o que, pastor? Cheios, 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 até transbordar, até transbordar, até transbordar. Eu não sei qual é o barulho que o vaso vai fazer aqui dentro agora. Se está quebrando, se a prova é terrível, se a luta está difícil, se tem capeta levantando de todo lado, faz barulho de vaso quebrado, faz barulho de vaso quebrado, que foi restaurado lá na cruz do Calvário. Eu vou deixar da glória só quem foi para a cruz. Levanta a mão de quem está do teu lado. Eu senti a graça de Deus entre nós. Daqui a pouco eu prego de novo. Vai repousar sobre esta casa ambiente da manifestação divina, uma glória cujo qual vai tocar vasos. Eu não sei como tu entrou, mas eu te dou a notícia de como tu pode sair. Tu tem uma escolha agora. Eu sei que tu está na prova, na luta, está tomando pancada de todo lado. Então aproveita que a pancada já está na tua casa, na tua vida, na tua família, e faz o barulho que só faz o restaurado, que foi quebrado, mas remendado por Cristo. Consegue falar? Ah, eu vou falar porque eu sou pregador pentecostal. Sabe qual é a raiva do diabo? É que tu está quebrada, mas ainda está aqui dando glória. Está arrebentado, mas ainda está adorando. Olha a rolaria. Olha a rolaria tomada dos mistérios do oleiro. Se a rolaria dele deixa ele fazer o que quer com os vasos, abre a boca e adora ele agora. Eu vou beber água. Varão de mistério. Começa a treinar na terra. Tá vendo o crente gritando glória e santo aí? Mistura com língua estranha aí a hora. Começa a adorar com santo, santo, santo. E Jesus já está tomando fase aqui na minha direita. Vai descer uma nuvem de glória no meio da igreja. Quem quer ser tomado nesta apoteose de poder, um terremoto de mistério começa dentro da casa de promessa agora. Os quatro cantos serão tomados em brasas vivas. Um furacão de poder vai passar no meio da igreja. Levanta a mão devagarinho de quem está do teu lado assim, ó. Isto, levantou. Entrego esta última palavra e oro com quem quero, deixando tu adorar. Quando você adora,
O trono se move. Quer saber o que acontece quando a presença dele chega? É mais ou menos o que acontece quando Jesus chega em Gadara. E é de Bíblia, vou falar olhando lá para trás agora. Quem precisa expulsar demônio no nome de Jesus sou eu. Sai no nome de Jesus. Jesus só chega. Quando ele chega, os demônios vêm correndo, dobra o joelho, porque vieste nos importunar. Você entende que quando tu atrai a promessa dele, não tem capeta que fica de pé. Quando tu atrai a presença dele, não tem demônio que fica de pé. Eu quero lhe entregar um segredo. Sei que vai doer, mas vai curar. Segurou a mão firme aí? Lá vai para quem quer dar glória. Eu poderia aqui do altar. Poderia, sei que posso. Conheço as técnicas. Conheço todas as ligações contextuais e litúrgicas. Mas eu não estou apresentando técnica. Eu estou dando um segredo de guerra espiritual. Lembra? Coisas que não podem ser tocadas influenciando o mundo físico. Quer ver tua família em pé? Começa a usar aquilo que tu não toca agora. Tu não toca o glória, mas o teu glória traz quem muda a história da tua casa. Pastor, tu começou em vaso e está terminando em adoração. É de propósito. Porque são vasos restaurados carregando uma essência barulhenta do lado de dentro. Não deixa ninguém calar teu glória, não. Deixa ninguém calar tua marcha, não. Geralmente quem fala não paga metade das lutas que você está pegando. Quem quer construir na tua vida não construiu metade das coisas que tu está construindo. E tu vai ficar tristinha porque tem alguém apontando para tu. Manda ele ou ela ir morrer na cruz primeiro por você. E depois vir medir teu glória aqui dentro da igreja. Está preparado para dar o melhor glória a Deus na sua vida e trazer a presença de Deus como nunca aqui para dentro. Quando Jesus chegou, demônios se dobraram. Eu sei que eu poderia usar técnicas e começar a dizer: demônio fulano de tal está na porta da tua casa. Demônio fulana de tal está entrando na sua família. Demônio das carruagens, demônio das ruas, demônio das facas está lá. Demônio que gira, demônio que fica, demônio que vai, demônio que sobe, demônio que entra. Eu tenho certeza, no tempo que me foi proposto, termina agora, que ia ter gente voando aqui dentro. Voando por quê, pastor? Porque quando começasse a falar o nome dos demônios, tu ia falar: vou voar para Jesus cortar. Vou dar glória para Jesus travar. Eu vou te falar quem é que está aqui. Quem está aqui entre nós é o mesmo que quando esses demônios que muita gente tem medo, que eu não catuco, mas se vier eu sei quem está comigo, que muita gente até na igreja tem medo. Quando esses demônios viram ele, olha o que eles fizeram. Aí tu tem medo de quem se dobra, mas não tem medo de quem está dobrando eles. Se eu fosse tu, começava a respeitar quem é a presença que está aqui dentro agora. Porque ele diz que aonde houverem 2 ou 3 reunidos ali, ele estará presente. Tem muito mais de 2 ou 3 dando glória para ele aqui. Se eu sou tu, começa a ter temor no meio desta presença. Se aqui não é cemitério, aqui é lugar de ressuscitado, vaso quebrado, restaurado, eu lhe convido a 1 minuto de adoração agora. Enquanto os instrumentos sobem, cada nota musical vai sair com fogo do teclado, do sax, do baixo, da guitarra, da batera. Enquanto eles tangem os instrumentos em barulho de guerra, o povo de Deus vem guerreando na adoração. Usa a arma do glória a Deus agora. Usa a arma do aleluia agora. Guerreia pela tua casa e pela tua família. Eu vou deixar tu guerrear porque a família é tua. É 1 minuto de guerra, profeta. Eu vou contar para te ajudar. Se quiser guerreia, se não quiser perde a guerra. 60, 59, 58, 57, 56, 55. Já entenderam aqui no meio, olha lá. 53, 52, 51, 50. Tu quer que eu faça o quê, pastor? Tu ficou a semana toda tomando pancada do diabo e vai ficar quieto agora de cabeça baixa. Abre a boca, rasga o glória, traz a presença. Reage, reage na presença do teu Deus. Guerreia agora, guerreia agora, guerreia agora. Vai, faço na olaria. 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36. Foi muita língua se batendo pra tu baixar a cabeça. Guerreia agora, guerreia agora, guerreia agora, guerreia agora. Guerreia agora, guerreia agora, guerreia agora, guerreia agora. Guerreia agora, entra na guerra, só quem é de guerra. Então vou fazer o que Jesus está mandando. Segura tudo, meus amigos. Porque tem gente dizendo assim: os vasos só estão fazendo barulho de vaso porque tem instrumento, então tá bom. Para tu ser provado que isto aqui é sinal da glória daquele que é dono da obra.
Olha o que ele faz sem manuseio de instrumento e pregador. Ó. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Calai o Iquereba Daracalúcia. O rebanjo Guiteia, Ratacote. O Guité, Rebadaca, Daguri Refala. O Elementria, Ratal, Reteia. O Remaio Itzia, Radugite. 11, 10, 9. Eu vou começar a profetizar, Jesus. 8. No barulho desses vasos tem muralha caindo por terra. 7. É no barulho desse glória a Deus aí que vai continuar nos céus, que tem língua que se bate, se dobrando, referenciando bênção a partir de hoje. 6. Demônios estão batendo em retirada de áreas de vida de pessoas aqui por causa desta adoração. 5. O que estava travado destrava. O que estava caído fica de pé. O que estava fraco é fortalecido. 4. Quem é de guerra entra na guerra, porque a partir desse momento eu estou profetizando. Correntes de maldições são quebradas. 3. Doenças hereditárias, quebra e bate em retirada agora. Diabetes não vai matar, tuberculose não vai pegar. 2. Em nome de Jesus, toda palavra de maldição cai por terra e é transformada em bênção. 1. Quem é de guerra, tu tem mais esse momento para chamar o trono de Deus aqui para dentro agora. Sentindo, eu também estou. Parece que tem águas de cachoeira que está caindo aqui no altar e está esparramando assim no meio da igreja. Tem gente que não acredita, mas não quiser acreditar, não acredita. Eu estou falando para quem está crendo, porque Jesus dizia: vai porque a tua fé te salvou. O que salva não é pregador pregar, é a tua fé no que o pregador está falando, no que Jesus faz. Então creia no que eu estou liberando sobre vós agora. Tem uma nuvem de presença dentro da igreja. O teto está pegando fogo, em terremoto de glória acontece. Tem bola de fogo descendo na cabeça de gente assim, ó. E tem uma lista se apresentando com o nome de todos que entraram aqui dentro. E tem uma caneta que assina assim no nome de cada um. Tocada, tocado, tocada, tocado. Tem nome que ele está pulando, porque fica tentando observar e não participa do que ele está fazendo. Mas tem nome que ele está fazendo assim. Tocada, tocado. Recebeu, renovada, fortalecida. Essa lista será entregue nas mãos de Deus ainda esta noite. Se prepara, porque Deus renova as tuas forças aqui e agora. E se você quiser, eu lhe dou esta chance neste momento. Eu não sei como tu entrou, mas eu sei como tu pode sair daqui da igreja. Eu queria chamar aqui na frente todos, mas não vai caber. Eu queria orar por você aqui, mas eu sei que a brasa que desce aqui, desce aí também. Então eu vou chamar algo, ou um tipo de vaso. E eu creio que é tão importante quanto vocês que já estão na presença do oleiro. Pastor, tu vai chamar quem para vir para frente ou subir ao altar? Eu não sei como tu chegou na igreja, mas hoje o oleiro te chama para ser refeito sobre as rodas. Se tu estava afastado ou afastada, estava até hoje. Hoje você sai das férias e volta aos teus trabalhos na casa do oleiro. Jonathan, o que é que tu está falando? Eu estou dizendo que tem gente que talvez até esteja na igreja, mas está afastado. Como é que eu estou na igreja afastado, pregador? Quem sabe tu é uma dracma perdida. Está na casa, mas está perdida. Quem sabe tu é um vaso rachado, mas hoje ele te refaz. Se é para você lutar, então comece lutando pela tua própria vida e salvação. Eu quero convidar quem tem coragem, porque Jesus não teve vergonha de carregar a cruz por você. Então não tem vergonha dele na frente desta multidão agora. Quem tem coragem de reatar a aliança com Jesus hoje. Se você tiver coragem, aqui está a primeira vida, vem correndo, filho de Deus. Estou esperando a segunda, está chegando ali na direita, venha, filho de Deus. Estou esperando a terceira vida. Aonde você estiver, sai correndo do seu lugar agora, porque o tempo não me espera mais.
sai correndo e vem aqui para essas rodas, aqui para esse altar. Hoje Jesus quer renovar a sua vida. Pastor, só Deus sabe como eu cheguei. Mas Ele sabe como tu vai sair. Pastor, mas eu já tenho carteirinha de crente. Pega a tua carteirinha, apresenta para Jesus na porta do céu, vê se tu entra. Eu tenho roupa de crente. Pega a tua roupa, mostra para Jesus, vê se tu entra. Chegou a terceira vida, chegou a quarta vida, chegou a quinta vida. Eu acho que vem a sexta vida ali. A igreja só dá glória. Estou esperando a sexta vida agora. Pastor, mas eu estou falando, eu já carrego Bíblia. Eu já participo de cultos, eu já faço a oferta. O meu nome está na membresia. Quem me reconhecer diante dos homens, eu confesso diante dos anjos do meu Pai. Não é entregar oferta ou ter nome na membresia. É vir aqui na frente, levantar a mão para Jesus e falar, eu quero. Quem sabe há muito tempo tu está cantando, mas precisa renovar a aliança com Ele aqui hoje. Há quanto tempo tu não ora, tu não sente, tu não carrega, tu não tem. Pastor, estou passando mal, estou com calor, olha para mim como eu estou. Acha que eu estou dando desculpa a voz? Estou entregando até a última gota do que Jesus mandou lhe entregar. Para chegar nesse momento, dizendo que a olaria está aberta, a roda está rodando. E Ele está convocando o vaso para cima desta roda. Aqui vem mais uma vida na minha esquerda, pastor Gion. Filha de Deus, se aproxima do altar. Hoje a tua história muda só porque você chegou aqui na frente. Eu vou falar escancarado porque o tempo não me espera mais. Só deles pisarem aqui na frente, a vida deles já está mudando. Não, pastor, tu nem orou. Mas já estão reconhecendo. Jesus já está entrando na casa, na família, na parentela. Pastor, então ora logo, insiste não. Não, eu estou insistindo sim. Porque o diabo está lá fora insistindo para arrebentar e quebrar eles. E Jesus hoje está insistindo para dar vida. Tem mais uma vida ou nós oramos agora? Tem mais uma vida ou nós oramos agora? Então vasos que vão morar na glória, levanta as mãos aqui para frente, assim. Isto. Vocês que estão no altar. Andar com Jesus não é fácil. Não é sombra e água fresca, é luta, eu sei. Mas é melhor uma luta com Ele do que bênçãos sem Ele. Hoje vocês fizeram a melhor escolha das vossas vidas. Hoje Jesus renova vocês a vida, ministério, casa, família. E toda esta igreja ora por vós. Igreja, vamos ligar na terra, porque aquilo que a gente liga na terra é ligado nos céus. Estende as mãos para cá, em nome de Jesus. Isto. Pastor, eu pensei que tu ia orar por mim. Vou orar agora. Então vai, me abençoa aí. Não, eu vou te abençoar de um jeito diferente. Vou te abençoar com o livro de Jó. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Quer bênção? Ora por eles agora. Tu recebeu tanta palavra e poder só por causa de ti? Não, tu recebeu por causa deles. Estende as mãos aqui para o altar agora. Isto, vaso de Deus. Feche os vossos olhos. Pai eterno de bondade, Deus, nós conhecemos e reconhecemos que só Tu és Deus na vida desses vasos. Senhor, o que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história e trajetória. Tu és o dono da olaria, Tu és o dono do barro, Tu és o dono dos vasos. E Senhor, assim como eu preguei, quando eles levantaram as mãos a Ti aqui na frente agora, o Senhor assumiu o controle da vida deles. Trabalha do jeito que Tu queres, Senhor. Faz o que Tu queres, porque eles e elas são Teus e Tuas. Entra na casa, na parentela, na família. E a partir de hoje o que travava não trava mais. Senhor, eu lhe peço uma bênção toda especial. Mas não é bênção palpável, porque já foi liberado hoje. Eu peço bênção espiritual. Toca na mente, toca no coração, limpa a alma. Senhor, dá vida onde eu não posso entregar vida. Coloca o Teu Espírito como nunca colocaste nesses vasos. E a partir de hoje, aonde eles pisarem, Tu pisa com eles. Aonde eles entrarem, Tu entra com eles. Eu ligo na terra junto com a Tua igreja. E enquanto a Tua igreja ora por eles, Senhor, dobra a sorte da tua igreja, do Teu povo. Assim como está no livro de Jó. Restaura a sorte, abençoa, frutifica, dá honra. Nós estamos no setembro de dupla honra. Então enquanto esse povo ora por eles, Senhor, honra o Seu povo na terra para a glória do Seu santo nome. Eu profetizo renovo sobre a vida deles, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. As irmãs vão pegar os nomes deles. E então pode entregar o nome às irmãs, porque nós queremos orar por vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe esta igreja em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém.